Olá, consumidores, sejam bem-vindos ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Como única associação de defesa do consumidor em Cabo Verde, temos como missão promover e defender os direitos e legítimos interesses dos consumidores cabo-verdianos. Seguimos agora com os temas desta edição, porque consumidores que assistem o programa da ADECO são consumidores mais informados, conscientes e participativos. No programa de hoje temos os seguintes temas. ADECO Jovem com o tema Consumo Consciente na Era Digital. Informação jurídica, saiba em que consiste o assambarcamento de produtos e quais são as suas punições. ADECO Responde, entenda o que diz a lei sobre produtos expostos à venda sem indicação dos preços. Atualmente vive-se numa era marcada pela tecnologia, na era da internet, dos influenciadores digitais, onde quase tudo está à distância de um clique. A exposição contínua a conteúdos digitais tem contribuído para a confusão entre necessidade e desejo, gerando uma distorção entre o ter e o ser. Neste sentido, na rúbrica ADECO Jovem desta semana, Maiva Silva fala de como praticar o consumo consciente na era digital. Olá, consumidor jovem, bem-vindo a mais uma edição da ADECO Jovem. Hoje temos um tema super atual e muito importante: consumo consciente na era digital. Vivemos colados ao telemóvel, conectados quase 24 horas por dia. Mas será que pensamos no que consumimos online ou só estamos clicando, assistindo, comprando e partilhando sem pensar? Sabias que cada clique, cada compra, cada like também é uma escolha de consumo? E quando não escolhemos com consciência, podemos estar a apoiar conteúdos tóxicos, fake news ou a cair em armadilhas digitais. Por isso, aqui vão algumas dicas práticas para seres um consumidor digital mais esperto. Questiona antes de comprar. Preciso mesmo disso ou só estou a ser influenciado? Compara preços e lê avaliações reais. Cuidado com as reviews falsas. Evita clicar em tudo o que aparece. Nem tudo é seguro. E segue influenciadores autênticos, não só os mais famosos. E cuidado com os filtros e as aparências. Nem tudo o que parece perfeito nas redes sociais é real. E aqui vem uma curiosidade da semana. Sabias que muitos sites e aplicativos recolhem os teus dados pessoais até quando estás a navegar? Essas informações são usadas para te mostrar exatamente o que te pode fazer gastar mais. Então, o que tu achas? Estás a consumir ou estás a ser consumido? Chegamos ao fim da nossa rúbrica. E tu, já paraste para pensar nas tuas escolhas digitais? Até a próxima rúbrica da ADECO Jovem. Até lá, se um consumidor consciente. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Na rúbrica Informação Jurídica, saiba em que consiste o assambarcamento de produtos e quais as suas punições com a jurista Shirley Graça. O assambarcamento de produtos de primeira necessidade trata-se de uma infração à economia e é punível nos termos da lei com pena de prisão ou com pena de multa. É punido por assambarcamento quem, em situação de notória escassez e com o objetivo de alterar os preços, recusar a venda de produtos de primeira necessidade ou condicionar a sua venda à aquisição de outros, do próprio ou de terceiros, ocultar a sua existência, recusar ou retardar a sua entrega quando encomendados, encerrar o estabelecimento ou local de exercício de atividade com o fim de impedir a sua venda,
Comete também infração quem adquirir bens da primeira necessidade em quantidade manifestamente desproporcionada às suas necessidades de abastecimento ou de renovação normal das suas reservas e não as colocar à disposição do público. Mas não se considera infração se a recusa da venda for por motivos de satisfação das necessidades de abastecimento doméstico do próprio comerciante, satisfação de compromissos anteriormente assumidos, nos casos em que as compras que estiverem a ser realizadas pelo cliente sejam em quantidade suscetível de prejudicar a justa repartição entre a clientela ou ainda por falta de confiança do vendedor quanto à pontualidade de pagamento pelo adquirente, tratando-se de vendas a crédito. A exposição do preço do produto é uma obrigação dos estabelecimentos comerciais. Vamos saber o que diz a legislação sobre esse direito do consumidor na rúbrica ADECO Responde. O comerciante tem a obrigação de fixar o preço dos produtos expostos no seu estabelecimento. É direito do consumidor ter informações claras, prévias e precisas sobre os diferentes produtos e serviços colocados no mercado. Tais informações dizem respeito à composição, propriedades, finalidade e, claro, ao preço, entre outros dados importantes. Sempre que o consumidor perceber a ausência dessas informações, deve denunciar, uma vez que, não havendo preço do produto na prateleira, existe omissão de uma informação importante sobre o produto e o consumidor fica limitado se quer fazer uma comparação de preços para assegurar que a compra seja feita de forma consciente e livre de abusos. O objetivo de constar o preço em todo e qualquer produto exposto à venda é justamente para que o consumidor não tenha que socorrer-se do auxílio do vendedor do estabelecimento caso não deseja, evitando o incumprimento do direito à informação ao consumidor e também evitando conflitos de consumo. Caro consumidor, esteja sempre atento aos seus direitos e deveres para um relacionamento de consumo mais saudável, evitando conflitos de consumo. Em caso de dúvida, esclarecimentos ou reclamação, contacte a ADECO. A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta mitos e verdades sobre a ADECO. A ADECO está do lado dos consumidores? Verdade! Desde 1998, a ADECO é a voz dos consumidores de Cabo Verde. Orienta sobre os direitos e deveres previstos na Lei do Consumidor, alerta e previne sobre problemas de consumo, informa através dos programas de rádio e televisão, redes sociais, site, newsletter e artigos que publica, direitos do consumidor, cidadania e sustentabilidade, recebe queixas e reclamações dos associados e pede esclarecimentos às empresas, presta apoio jurídico aos associados e faz mediação junto das empresas, elabora pareceres sobre legislação na área dos direitos dos consumidores, colabora e participa em consultas públicas que tratam de questões de interesse do consumidor, representa os consumidores em comitês, comissões e conselhos consultivos, pressiona as autoridades em benefício dos consumidores. E você, consumidor, está do lado da ADECO? Associe-se, porque consumidores somos todos nós. O preço da água em Cabo Verde é bastante elevado e pode representar um grande peso nos gastos mensais de uma família. Por isso é importante alguns cuidados e bons hábitos no seu uso para a boa conta da água não subir demasiado, especialmente neste período de verão. Vejamos algumas dicas. Primeiro, conserto de vazamentos. Regularmente faça uma vistoria visual em todos os pontos de uso de água para certificar-se que não haja vazamentos. Verifique torneiras, autocolismos e canos de água. 2. Instale redutores de caudal. Os redutores de corrente ou caudal podem diminuir muito os gastos de água no uso das torneiras. É fácil de instalar e tem um custo muito reduzido. No chuveiro é também possível encaixar um redutor de caudal e encaixá-lo entre a saída da torneira para o chuveiro e a mangueira do chuveiro. 3. Diminuir gastos de água com autocolismos. Os autocolismos com dupla descarga são os que permitem maiores poupanças. Caso não tenha um deste tipo ou não tenha a possibilidade de adquirir um mecanismo de dupla descarga,
pode diminuir o nível de enchimento regulando o parafuso de plástico que comanda a boia. Só com este gesto pode poupar até 4 litros por descarga completa. Faça descargas completas apenas quando for mesmo necessário e não utilize a sanita como caixote de lixo. 4. Poupança na cozinha. Evite lavar louças, frutas ou outros alimentos em água corrente. Prefira encher o lava-louça ou outro recipiente para as lavagens. Se tiver máquina de lavar louças ou máquina de lavar roupas, prefira o programa Eco nestes equipamentos, pois pode poupar 25% de energia e até 20% de água. Se tiver água quente de aquecedores solares, pode usá-lo nas lavagens para assim poupar na quantidade de detergente e no consumo de água. 5. Poupar água no jardim. Regue as plantas nas horas de menor calor, de preferência à noite, para evitar perdas por evaporação. É preferível a rega intensa e espaçada no tempo do que a rega frequente e ligeira, pois nesta a água não penetra profundamente no solo. Não regue as folhas, mas apenas a zona das raízes, para diminuir as perdas por evaporação. Opte por um sistema de rega gota a gota, que consome menos do que a rega por aspersão. Aproveite a água de lavagem de fruta e dos legumes no jardim. Siga estas dicas para manter boa conta de água mais baixa mesmo no verão. E assim terminamos mais uma edição do programa. Agradecemos o apoio e a colaboração dos nossos associados e parceiros. Você que ainda não é associado, mas considera importante ter uma organização que defenda os seus direitos, então associe-se à DECO e fortaleça a causa dos direitos do consumidor, pagando uma cota mínima mensal de 100 escudos e passa a usufruir dos vários benefícios que dispomos para os nossos associados. Se tem alguma dúvida por esclarecer, quer fazer uma denúncia ou uma reclamação derivada de um conflito de consumo, conte com a DECO. Estamos disponíveis através dos nossos contactos ao lado. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escute-nos nas 14 rádios parceiras. O programa Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira, à mesma hora, porque consumidores somos todos nós.